Olá, desejantes. São exatamente 6h10 da manhã. Eu acabei de acordar, na verdade, eu acordei tipo umas 5 horas. Comecei a sentir uma vontade de vir aqui e fazer uma espécie de decantação para sentir. Eu não sei se isso vai virar um quadro aqui do canal, queria muito poder voltar do canal do YouTube, poder se demorar, sabe? Vocês vão começar a ouvir todo o barulho da cidade acordando e pensei, não, acho que eu vou deixar para gravar isso em outro momento, em outro local e quando for propício. Mas quando que é propício? Quando que é o momento certo? Existe um momento certo? Os barulhos vão acontecer, como vocês podem estar ouvindo agora. É a vida, acordando mesmo com tantos barulhos. Passarinhos cantam lá fora também. Então eu estava deitado e pensando no poema do Manuel de Barros que eu li ontem. O poema se chama O Apanhador de Desperdícios. O que é uma decantação para começo de história? A decantação é um processo físico de separação de misturas heterogêneas, né? Do tipo líquido sólido e líquido líquido. Ela baseia-se na diferença de densidade entre seus componentes e no fato de serem insolúveis um no outro. E eu acho que poder fazer esse processo de decantação para sentir é poder decantar cada parte do poema e, ao ler, que nós possamos primeiramente senti-lo. Porque quando a gente pega um livro de poema, não sei se vocês já tiveram essa sensação, se você lê de forma apressada, você não vai sentir, você não vai perceber no seu corpo, nas suas emoções, o poder que o poema tem. Eu acho que nós, enquanto psicólogos, precisamos dessa docilidade, sabe? Dessa sensibilidade de perceber o poema, de nos poetizarmos, se assim posso dizer. Esse poema do Manuel, que traz um pouco de infância, tem percepções muito próprias da infância, vai nos ajudar quanto a isso. E ele começa dizendo: uso a palavra para compor meus silêncios. Como que a gente usa a palavra para compor silêncios? Você já experimentou silenciar? Quantas palavras surgem quando a gente se coloca nesse lugar de silêncio? Quando a gente se coloca nesse lugar de autoescuta, vamos dizer assim, e as palavras emergem. Eu fico me demorando nessa expressão que ele traz, de usar a palavra para compor os meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Pude pensar muito rapidamente em todas as palavras que nós lemos durante um dia inteiro em que nós passamos mexendo no celular. Quantas e quantas palavras estão lá para informar alguma coisa, para falar do desejo de alguém, para desinformar também. Eu acho que o Manuel aqui faz uma evocação do cansaço das palavras, o cansaço que as palavras também podem ter. No mundo em que a gente está cheio de informações a todo e qualquer momento, as palavras também se cansam. E dessas palavras cansadas, nós devemos pouco a pouco nos afastar, porque elas já não têm mais conteúdo em si, porque elas não podem mais nos tocar e elas precisam de um fim. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Essa expressão que o Manuel usa aqui, de dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, lembra quando você estava aprendendo a ler? Isso me trouxe uma lembrança da infância, né? Que as pessoas que te ensinavam, professores, familiares, falavam a partir da letra cursiva que existem palavras que têm a barriguinha no chão. Inicialmente, as palavras são escritas a partir desse simbolismo.
Então, água, pedra, sapo, se você for fazer a escrita cursiva como uma criança, você vai ver que essas palavras, esse modo de escrita, né, da barriguinha no chão, a barriguinha na linha, para quem está começando a aprender a escrever, me fez lembrar de quando eu estava aprendendo a ler. Manuel traz essa sensibilidade, né, de tocar, essa oportunidade, na verdade, de tocar a infância de um jeito que a gente já esqueceu de como fazer. A gente já esqueceu daquilo que era simples, daquilo que era aparentemente corriqueiro na vida, né? Entendo bem o sotaque das águas. Lembro agora de uma paciente que ela falava sobre como a vida dela teve um outro sentido, uma resolução a mais, uma coragem a mais, depois de ter falado com a imensidão do mar, de ter jogado palavras ao mar, de ter experimentado ouvir a si mesma como um eco daquilo que as ondas traziam, né? Levavam e traziam. Conhecer bem o sotaque das águas não é apenas visitar locais paradisíacos, mas é poder deixar que a água nos fale. Isso também me faz lembrar uma outra coisa que a doutor diz em certo momento dos livros dela, que existem crianças, que existem bebês que têm necessidade de água. Todos nós precisamos de um tempo na água, porque o nosso primeiro conforto, nosso primeiro lugar de conforto era aquático, era dentro do útero. Mas tem crianças que nascem e precisam dessa experiência da água. Quem já deu banho num bebê sabe o quanto que é difícil tirar um bebê de um balde, tirar um bebê de uma bacia, tirar um bebê daquela experiência de banho, né? Talvez os cuidadores precisavam ter um pouco mais de docilidade, um pouco mais de sensibilidade e perceber que esse momento do banho de balde, do banho da bacia, esse contato com a água da primeiríssima infância vai passar. Em menos de 30 anos, esse bebê vai crescer e vai se preocupar em grande parte da sua vida com boletos e coisas a entregar e pessoas para responder e vai esquecer da água. Então, se um bebê quer ficar um pouquinho mais numa bacia, numa banheira, deixa, sabe? Aproveita também com ele aquele momento. Vive o momento das coisas desimportantes. Não é preciso viajar até a França para ver a Mona Lisa, um pequeno quadro, e eu não estou tirando a importância da arte, né? Mas talvez seja uma pintura artística do contemporâneo, do sagrado do dia a dia, deixar um bebê na banheira e observar como ele brinca, como ele desperdiça tempo com a água. Nós precisamos de desperdícios de tempo com a água. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Isso me faz pensar na nossa atuação clínica, na nossa atuação como psicólogos, como psicanalistas. Nós nos interessamos pelas pessoas desimportantes. Nós nos interessamos pelas coisas que parecem desnecessárias. Às vezes os pacientes chegam e dizem assim: eu lembrei de uma coisa, mas acho que não tem nada a ver. E tem tudo a ver. Ou então eles trazem coisas que para eles não significam nada, até que eles tocam insignificantes. E tem aí uma mudança. Para que coisa mais desimportante do que a infância? A infância toma um outro lugar, a partir da burguesia, na sociedade, por agora. Mas muitos dos nossos parentes, não muito distantes, como avós, bisavós, não tiveram infância. Não tiveram esse tempo voltado ao lúdico, voltado ao simbólico, porque a vida crua exigia mais. Eles não tiveram tempo de infância.
Então, tempo de infância é luxo que nem todo mundo pode se dar. Será que na correria da nossa vida a gente tem dado atenção às coisas desimportantes e aos seres desimportantes? Quanto tempo faz que você não para ver uma formiga andar, observar os passarinhos que tem ao redor da tua casa? Ainda existem passarinhos ao redor da sua casa? Será que nós sabemos reconhecer o sotaque dos pássaros? Isso me faz pensar nos sertanejos, que reconhecem o canto dos pássaros e sabem diferenciar cada pássaro a partir do seu canto. Prezo insetos mais que aviões, prezo a velocidade das tartarugas mais do que a dos mísseis. E quando o Manuel diz que preza insetos mais do que aviões, é pensar que as máquinas, pelo menos o avião, nasce primeiro de uma observação da natureza. Foi a natureza quem deu as ferramentas para a construção da ideia de um avião. Nós esquecemos dos pássaros, nós esquecemos dos insetos, nós esquecemos desses bichos que têm asas, nós esquecemos dos anjos, nós esquecemos das fadas, nós esquecemos de tudo aquilo que fazia parte da nossa infância para nos relacionarmos com as máquinas. Perder a beleza de pensar nas origens. Tenho em mim um atraso de nascença. Quantas crianças nas escolas sofrem porque não são compreendidas, porque precisam dar conta do tempo estabelecido pela escola. Não dá tempo de ser quem se é dentro de uma escola, porque todos precisam entrar na forma, todos precisam entrar na linha o quanto antes. E poder falar disso, tem em mim um atraso de nascença, é como rasgar, é como expor para o mundo, para todos que precisarem ouvir. Eu tenho um atraso de nascença. E isso me faz melhor. Não pior, melhor. Meu quintal é maior do que o mundo. Quem já teve um quintal? Você teve um quintal na vida? Você teve um quintal na infância? Eu tive um quintal na infância e ao ler essa parte do poema do Manuel, pude lembrar o quanto que o meu quintal era maior do que o mundo, o quanto que o meu quintal era campo da minha imaginação. Eu achava que no meu quintal haviam tesouros escondidos. Eu achava que no meu quintal haviam portais para mundos diferentes. Eu achava que no meu quintal também moravam algumas assombrações. Muitos lutam para ter uma casa na praia, uma casa de campo, e eu tenho para mim que o melhor para os nossos filhos, para as crianças, talvez fosse uma casa com quintal. Mais importante do que uma casa na praia é uma casa com quintal, onde haja espaço para criação, onde haja espaço para tocar o simbólico. Sou um apanhador de desperdícios, amo os restos como as boas moscas. Queria que minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. O que a gente faz na clínica a não ser amar esses restos como boas moscas? Não tem problema falar dessas coisas monstruosas na clínica, porque nós, enquanto psicólogos, enquanto boas moscas, damos valor aos restos, ao que não presta, ao lixo. Nós damos valor a isso, porque nós sabemos como, então, encontrar pérolas no meio da sujeira, encontrar diamantes no meio daquilo que já não serve. É poder fazer esse processo junto com o paciente de lapidação de uma pedra bruta em uma joia preciosa. O Manuel nos faz aqui também um convite. Num mundo totalmente tecnológico, ganha quem puder ser da invencionática, ganha quem puder ser criativo, ganha quem puder tocar o simples, tocar o simbólico, tocar a arte de brincar e ser como um guardião do brincar.
para as crianças de hoje e para as crianças de amanhã. Sermos guardiões do simbólico, sermos guardiões da beleza, daquilo que a vida tem. Eu termino com essa frase, com essa última frase do poema do Manuel, que é a primeira frase em que ele começa ao dizer que só uso a palavra para compor os meus silêncios. Então, por mais que haja uma decantação do poema para a gente poder sentir, tem coisas que só o silêncio nos ensina. Tem coisas que só o silêncio é capaz de nos dar enquanto palavra. E também nós precisamos provar do silêncio que silencia. É isso, desejantes. Ficamos hoje por aqui. E quem sabe, até um próximo vídeo de decantação.